Samuel, fecha o seu áudio, por favor, acha melhor. Notícias do Brasil e do mundo. O Brasil foi o quinto país com maior taxa diária de coronavírus por milhão de habitantes em agosto, aponta levantamento divulgado pela revista The Lancet, com dados de 91 nações. Com índice de 190,9 novas infecções por 1 milhão de habitantes por dia, o país está na cor vermelha, que significa que a transmissão comunitária é muito alta. Até esta terça-feira, o Brasil acumula 133.119 mortes e 4.382.263 infecções, segundo dados da pasta. No mundo, a Covid já infectou quase 30 milhões de pessoas e matou cerca de 936 mil doentes. Diante do avanço da doença na Espanha, Madrid anunciou que vai confinar a partir do fim de semana áreas com maior incidência do vírus. Em São Paulo, será permitida a reabertura de seus parques de diversões ao ar livre, fechado desde o início da pandemia de Covid-19. A partir do dia 23 de setembro, o aviso foi dado hoje pelo governador João Dória do PSDB durante coletiva de imprensa. O estado possui o maior complexo de parques temáticos da América Latina, com mais de 100 unidades que, segundo o governo, geram 26 mil empregos diretos e indiretos. Os parques poderão funcionar por até 8 horas por dia, com 40% de sua capacidade. Também deverão obedecer os protocolos de segurança, que incluem o uso de máscaras, a medição de temperatura na entrada e a venda antecipada de ingressos. Notícias do Brasil e do mundo. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas, a todes, como falam por aí, não é? Estamos ao vivo com mais um programa Direitos Humanos e Cidades, com os nossos locutores intermediadores André Sintra e Maurílio Chiaretti. Tudo bem com vocês? Boa noite, Rick. Boa noite a todos os convidados. Vamos que vamos. Mais uma quinta-feira aqui na nossa labuta. Boa noite, pessoal que nos ouve, Samuel, Andréia. Vamos lá, muito alegre aqui com um grande debate. Muito boa noite, André e Maurílio, Samuel. Valeu o convite aí. Bem-vindo, Andréia. Bem-vindo, Samuel. Samuel nos ouve? Samuel nos ouve bem? Sim, estou ouvindo a todos. Boa noite, André. Boa noite, André. Boa noite, Maurílio. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Maravilha. Começa então mais uma edição do programa Direitos Humanos e Cidades. Eu, André Sintra, aqui ao lado do nosso grande parceiro Maurílio Chiaretti, consultor técnico da FACESP, do MOAB, arquiteto urbanista. Nós vamos conversar hoje com dois convidados, dois pré-candidatos que com certeza vão aproveitar esse momento eleitoral para pautar temas de interesse das cidades, das comunidades, das pessoas, dos excluídos, daquele segmento da população que mais sofre, mais está exposto aí às desigualdades, né? Então, eles já se apresentaram aqui, já falaram um oi, mas eu queria que cada um deles, de uma maneira sintética, se apresentasse um pouco melhor. Começo aqui com a nossa querida companheira Andréa Mendes, que é artista visual. A Andréia é do PCdoB, vai ser pré-candidata a vereadora lá em Campinas. Há 2 edições aqui nós conversamos com a candidata a prefeita lá de Campinas também. Então, bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória e falasse um pouco também de Campinas. Qual que é a importância o que te motiva, né, a se lançar candidata a vereadora dessa cidade imensa daqui do estado de São Paulo. Sim.
Pois é, eu sou uma mulher nordestina, né, retirante aqui na cidade de Campinas desde 97. Vim para aqui para uma ocupação que chama Complexo do Parque Osiel, Monte Cristo e Glebabê. Naquela década foi considerada, até, na verdade, a primeira década desse milênio, considerada a maior ocupação da América Latina, a maior ocupação urbana da América Latina, né? Meu pai é um trabalhador que vem dessa caminhada, né, de luta por moradia, do Movimento Sem Terra, e lá no território na Bahia, e nós viemos para Campinas com esse foco de busca de um espaço melhor, né, de luta, lá sofrendo diversas perdas, mas aqui a esperança era ter esse direito, né, a um lugar. E foi uma luta vencida, muito árdua, muitas perdas, muitas vidas cessadas para uma conquista. Hoje nós podemos dizer que temos o nosso espaço, o nosso território regularizado, mas a ocupação é uma ocupação ainda, né, com pouca estrutura. É uma ocupação que metade dela é estruturada e a outra metade segue ainda totalmente isenta dos direitos, né, dos direitos de cidadãos que essa cidade não disponibiliza. Aqui em Campinas, pensando esse cenário, são mais de 10 anos que não tem nenhum tipo de planejamento urbanístico, pensando para a população periférica, população de ocupações nessa cidade. Eu sou uma trabalhadora da educação e da cultura, sou artista visual, e sou também produtora cultural, gestora, ajudo na gestão de uma casa de cultura aqui que chama Ponto de Cultura e Memória Ibaô. E meu foco, enquanto pessoa ativista, são os direitos das mulheres e os direitos dos povos periféricos, né? Eu venho desse território, então eu sou uma mulher preta periférica e trabalhadora da educação. E eu acredito que esse lugar é muito carente de representatividade, né? Haja visto que nós, mulheres e pretas, já não estamos a maioria deles. No lugar que eu ocupo, né, que é um lugar bastante marginalizado e colocado como subrepresentatividade nos espaços de arte tido como eruditas, se faz muito, muito, muito necessária a nossa presença. Então, quando eu vou pensar o campo político, né, o campo que define as políticas para o nosso povo, Campinas, infelizmente, não consegue nem pontuar nas estatísticas, porque nós temos zero representatividade, né? Nós temos uma mulher na Câmara de Vereadores e durante 224 anos de emancipação da cidade, tivemos 15. Dessas, nenhuma preta. Dentro da executiva dessa cidade, nós nunca tivemos uma mulher eleita, nós tivemos uma mulher que ocupou um espaço quando um dos principais prefeitos de nossa cidade foi executado, né, que é o Toninho, que fazem 19 anos da sua execução. Então, eu me vi, né, disposta para aceitar esse desafio, entendendo a falta de representatividade e entendendo que se não formos nós fazendo por nós vamos continuar fazendo a manutenção de um sistema excludente da presença feminina, excludente da presença preta nesses espaços e recebendo as migalhas que o sistema tem para oferecer para nós, classe trabalhadora e classe periférica dessa cidade. Acho que é isso. Muito bem, não é pouco não, tem desafios à beça aí para enfrentar essa batalha. Samuel, ao contrário da Andréia, que está numa cidade grande, imensa, rica, né, e mais marcada por desigualdades, uma cidade que tem muitos empregos, só que uma desigualdade muito clara, uma periferia abandonada. Você está numa cidade que o candidato do PT a prefeito, o professor Franco, detalhou claramente como uma cidade dormitório, né? Tem uma característica assim de não ter uma quantidade de empregos, de oportunidades, mais ou menos proporcional ao número de moradores. Eu só quero, antes de fazer a pergunta, só quero te parabenizar, que jornalista que
se lança aí na política é sempre uma mudança, uma guinada muito grande que exige coragem, dedicação, abnegação. Então, já te desejo toda a sorte aqui. Mas eu queria que você falasse um pouco aí de Caieiras, né? Fala um pouco da sua trajetória e o que dá para fazer se você chegar lá, for eleito vereador em Caieiras, né? O que está no seu radar? O que você vai colocar aí como prioridade de mandato? Então, André, a minha trajetória é assim, meu pai, eu sou nascido e criado aqui na cidade, meu pai é filho de imigrantes italianos, tem minha mãe, que é espanhol, tem negro na família também, o pai do meu pai era negro, a mãe da minha mãe era índia, então tem uma mistura muito grande aí de raça. Bom, aqui em Caieiras, é assim, a gente tem por uma questão até de proximidade com São Paulo, que é muito próximo, tem o trem, tem ônibus muito próximo, a gente está aqui, de Perus, por exemplo, está aqui não tem, acho que, não dá 5 minutos até Perus, então já é classificado como São Paulo. Mas, assim, a cidade é dormitório, mas, assim, eu acho que chegou um momento de mudança que precisa um pouco pensar na juventude que está vindo. Eu lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar, em 1990, em São Paulo, era muito difícil, né? Condução, era muito precário. E ainda hoje continua sendo, até mesmo por ser uma cidade assim, a gente precisa priorizar um pouco o emprego, sabe? A gente tem uma grande área aqui verde, né, de plantação de eucalipto, que a empresa foi vendida, só tem agora a parte florestal. Precisava ter uma visão mais ampla para isso, para trazer as empresas, para ter um investimento, para você poder você ter alguma coisa para você oferecer para uma grande empresa. Né, a gente aqui em Caieiras, a gente tem muito como parâmetro Cajamar, né, que é uma cidade aqui muito próxima, que é assim, é um polo industrial muito grande, um polo de emprego muito grande. Então tem muita gente aqui que trabalha lá, inclusive minha companheira, ela trabalha na área da saúde, ela trabalha lá também. Então a gente vê a dificuldade que é, principalmente no transporte público aqui na cidade, né? Porque também não tem como você planejar empresas, né? Um incentivo a empresas virem para a cidade e não ter um transporte público de qualidade, né? E que tenha o transporte público a oferecer, né? Porque aqui eu costumo dizer, né, em outras lives que eu já participei, em outras reuniões que eu participei, porque assim, faz 11 anos que eu vou em todas as sessões da Câmara Municipal de Caieiras. Eu só não fui esse ano por causa da pandemia. Assim, o que me entristece um pouco, que eu já cheguei na Câmara Municipal para participar da sessão da Câmara e só ter eu de município. Numa cidade de 110 mil habitantes, né, que fica em Caieiras, geralmente ligado diretamente ao município, são as 23 mil pessoas, né? O que usa o transporte público para ir para São Paulo, por exemplo, é gigantesco, né? Então, a maioria das pessoas trabalham lá. Empresas grandes em Caieiras, a gente tem 2. As outras de médio porte, né? Que não tem, assim, a quantidade suficiente de empregados, assim, que possa dizer que é grande. Mas a nossa dificuldade aqui é isso. E ela se tornou dormitório justamente por essa proximidade de São Paulo. E é isso, a gente está aí na luta para um transporte público de qualidade, porque aqui, veja bem, nós estamos numa cidade que... Bom, eu vou falar da mesma forma que eu já falei em outras lives. Eu acredito que aqui é o quilômetro rodado mais caro do planeta. A passagem está R$ 4,80, mas o tempo de uso do transporte público é muito curto. Inclusive teve estudos já, que fizeram uma grande empresa aí, de consultoria, fez um estudo, e esse estudo foi feito agora, dia 1º de julho, que é para movimentação, né, para fazer a readequação da tarifa, de outros pontos muito cruciais que tem na cidade. Quantidade de pontos de ônibus, mas tem N detalhes. A gente tem uma empresa aqui que está já 20, se eu não me engano, 23 anos no transporte público. O aumento que é feito é por decreto, a Câmara Municipal totalmente omissa, né?
Porque aqui tem aquela prática da velha política ainda, né? O toma lá da cá, os vereadores têm os seus cargos, né? Quantidade de assessores que é ligado diretamente à prefeitura. Nós não temos oposição na cidade. A única oposição que foi feita, né, durante esses 11 anos foi a minha, e junto com o PT, né, que em 2012 e 2013, o companheiro Franco, né, o camarada Franco, estava junto com nós lá na luta pelo transporte público. Foi a única movimentação que teve na cidade, foi montada uma comissão, fizemos um projeto de lei de iniciativa popular, foi protocolado em todos os gabinetes de vereadores, porque você faz uma lei de iniciativa popular, mas você precisa de um vereador para apresentar. E isso não foi para frente. Inclusive, eu tenho até ela em casa, nem trouxe porque ia estender demais, mas assim, a gente montou uma comissão, a gente discutiu, tinha mais pessoas engajadas nessa situação, mas não foi para frente. Então, aqui eu defendo o quê? Eu defendo que a pessoa, para usar o transporte público, ela pague a permanência dela dentro do ônibus. Que seria o quê? A forma aqui é de sistema de bilhete, né? De cartão magnético. Ele passa na entrada e quando ele for sair, ele passa de novo. Ele tem uma margem de valor, né? Então, esse valor seria só a permanência da pessoa dentro do ônibus. Nós não temos integração. Nós temos um terminal no centro da cidade que eu acredito que é obsoleto e os ônibus teriam que ficar no ponto final, nos bairros. Então, o usuário ele chega no ponto final, ele vai ter o ônibus para vir para o centro. A artéria que tem aqui é a SP-332, que é a estrada Tancredo de Almeida Neves, e ela é uma artéria para tudo. Para o comércio, para a cidade de Franco da Rocha, Francisco Morato. Então, o que acontece? O transporte público usa muito ela. E ela corta por uma rua que chama a Avenida Aurelino D'Ártora, que também ela corta a cidade. Então, você veja bem, você traz os ônibus para entrar por dentro da cidade. Eu acredito que teria que ser feito por fora, né? Teria que ser feito só o desembarque no centro da cidade, no terminal, na estação de trem, e ele segue viagem voltando para o bairro. Eu acho que seria uma das formas que o estudo também apontou, dessa empresa de consultoria, então precisa ser olhado com muito carinho. Eu quero aproveitar aqui a oportunidade de agradecer ao professor Franco, né, que aceitou esse desafio de vir candidato, né, a prefeito, a defender nossas ideias também. É um cara que eu admiro demais pela luta dele. E assim, a gente está tentando dar uma nova esperança, né? E assim, a gente, como é conhecido em Caieiras, a gente está tentando unir forças para poder mudar um pouco. É que nem eu falo, é acreditar na mudança. É isso, a ideia é essa. Muito bem, eu fui um pouco indelicado aqui com o nosso companheiro Samuel Santos, apresentei ele de forma meio precária, mas o Samuel é petista, o PT está com um projeto ali, encabeçando, né, uma composição de esquerda ali para disputar a prefeitura lá em Caieiras, transformar a cidade, e o Samuel participa desse projeto aí como candidato a vereador. Então faço aqui uma meia-culpa e apresento em melhores condições. Maurílio, por que cidades tão distintas como Campinas e Caieiras sofrem com problemas urbanos, com falta de planejamento? Você vê as duas falas aqui, a Andréa mostrou uma situação de injustiças, né, de desequilíbrios, o Samuel mostrou imagina a perda de tempo de um morador de Caieiras por semana, por mês, né, se você contabilizar a vida dele, o que ele passou dentro de um ônibus. Mas por que é tão difícil o poder público parar um pouco, planejar melhor, ou executar melhor o planejamento? Por que essas confusões são comuns a tantas cidades? Bom, porque principalmente as cidades elas não são isoladas entre si, são interdependentes. Então, tanto Campinas como Caieiras, né, elas têm uma metropolitana que condiciona cada lugar na sua distribuição de empregos, na sua distribuição de públicos, né, vindo do Estado e etc., né?
Então, pilares acabam se espalhando, né? Que um debate muito importante para a gente, né, é uma nova distribuição dos recursos, principalmente. Tem levantamentos aí que, dentro dos últimos 20 anos, a União ela de R$1 trilhão aí que deve ser distribuído aos municípios, né, e uma nova forma de organizar a economia. A gente tem a cidade de São Paulo, por exemplo, que tem aí que é maior do que mais de 4 cidades juntas no Brasil. Então há uma concentração, né, desse mando, desse poder, principais matrizes aí nessas cidades polo, essas cidades principais aí nas regiões metropolitanas. Os menores acabam ficando disputando o que sobra das empresas e muitas vezes aí até abrindo mão de, né, para poder atrair mais empresas. Uma grande saída aí, principalmente para as cidades pequenas, seria tentar trazer empresas que possam complementar mais a cadeia, né, dos setores. A gente produz muita coisa, muita matéria-prima para produzir, né, e aí a gente depois compra um material de trabalho que ele veio fazer esses produtos mais aqui no Brasil, né? Parece que até tem uma de arroz para ensacar lá fora para depender aqui dentro de novo. Um exemplo aí absurdo, né? Uma inversão necessária. Pois é, o Brasil exporta ferro, importa aço, exporta laranja, importa suco de laranja. São algumas coisas engraçadas que tem. André, uma mulher, uma negra, duas características comuns aí na candidatura majoritária e na proporcional, né? PSDB indo com bastante força, com uma chapa grande aí. Eu queria que você falasse um pouco assim, como que você está pensando em atrair esses segmentos tão pouco representados na política para o debate, né? Para debater um pouco os sistemas em Campinas, atraí-los para a campanha, e se for eleita, manter esses segmentos mobilizados, né, para transformar o mandato. Como que a sua atuação, se você for eleita, vai dialogar com mulheres, negros, com a juventude? Como você está pensando em fazer esse diálogo? Então, André, na verdade, né, eu falo que eu já atuo, né, nós vamos continuar fazendo isso agora estando na máquina, né, estando de fato dentro desse sistema. Campinas está tendo a oportunidade, né, de pensar a cidade, de deixar a cidade ser olhada e gestada por mãos pretas que nunca estiveram dentro dela. Então, o PCdoB, no meu ponto de vista, ele está fazendo história nessa cidade, né? É um homem negro, inclusive, ontem foi definido o nome do nosso vice-candidato, né, pré-candidato, que é o João Carlos Lourenço, e um camarada, assim, de muita competência, né, presidente de sindicato. Então, nós estamos aí muito bem representados, com pessoas com preparo, de fato, para ocupar esse lugar. Nós estamos falando de uma majoritária onde a nossa grande representante é uma doutora em urbanismo, que pode falar com propriedade desse lugar, porque ela nasceu na zona periférica, ela conviveu nessa cidade, ela trabalha em espaços culturais que dialoga com a população de fato, e aí eu estou falando com a população campineira, não estou nem fazendo aqui apenas um recorte de classe ou de raça, de quem domina. E eu estou nesse mesmo lugar. Eu também sou uma gestora cultural, eu sou uma mulher que desenvolve projetos sociais há muitos anos dentro dos meus territórios, e ampliar isso para a cidade, eu acho que vai ser muito mais fácil, já sabendo que nós temos essa competência, né, que infelizmente nos foi negada a coragem, né, de disputar esses espaços. Muitas de nós mulheres somos quem estamos à frente de grandes projetos dentro das periferias dessa cidade e de todas as cidades do país,
Mas quando é para partir, sempre na base, né? Quando é para ocupar uns lugares ou a gente se alinha para nos tornarmos aí um objeto de uso para manter os que estão no poder, ou então nos acovardamos e recuamos, né? Achando que não somos capazes e que esses lugares não nos pertencem. Então, eu acredito que estar dentro da máquina, saber que eu sei, que tenho capacidade, porque eu estive atuando até os dias atuais nesse lugar, me dá total segurança para desenvolver os projetos necessários para os meus, né, para os pares. Eu falo que olhar a cidade é olhar para um todo, mas eu não posso esquecer de pensar que os meus nunca foram olhados, ou sempre foram olhados minimamente. Então, está na hora que é o papel que eu já estou fazendo no meu processo de escuta ativa da cidade, assim como a Alessandra também está fazendo, é justamente construir projeto com a cidade, não para a cidade apenas. Porque o que está sendo posto sempre é algo de cima para baixo. E quando nós estamos dentro desse lugar, nós podemos pensar com essas pessoas. E para essas pessoas, porque nós fazemos parte delas. Né? Então, eu acredito que o meu lugar, dentro desse lugar, tendo a oportunidade de ocupar, né, com consciência, é significativo, né? Eu espero que seja uma bancada preta, uma bancada progressista dentro dessas câmaras, né? Agora, eu acho que é uma hora de um levante mesmo, para poder fazer, acho que tudo isso que o Bolsonaro está fazendo, ele está escancarando, de fato, o ódio para a classe periférica, para os pretos, para todas as, entre aspas, minorias, né? Então, agora é a nossa vez de dizer e fazer com que essas comunidades, essas pessoas, essas diversas classes, no meu caso, eu sou da educação, eu sou da cultura, ditas por ele como marginalizadas, como as mais inferiores, né? As negligenciadas. Então, o meu objetivo é falar para essas pessoas, abram os olhos, venha com a gente, porque só estando dentro desses lugares que vamos conseguir ressignificar e lutar pelos nossos direitos, porque muitos já foram perdidos. Muitos dos nossos direitos nós vamos ter que lutar para reconquistar, né? Então, muito tranquila, né? Entendendo que o projeto tem que ser construído por mãos de todos e não dá para eu pensar um projeto para oferecer para minha cidade sem escutar essa cidade, né? Muito bem. Samuel, Caieiras não teve ainda uma experiência de uma gestão petista, de esquerda, né? Uma gestão mais democrática, com participação social, com grande estímulo à formação de conselhos, né? Com instâncias, né, de participação efetivas, né? Na sua opinião, o que a cidade perdeu com isso? O que a população perdeu com gestões mais convencionais, tradicionais, às vezes aquele rolo compressor, né? Você citou aí a mobilidade urbana, uma empresa que parece que é irremovível, né? Está lá definida, vai ser ela no transporte. Qual que é a perda mais significativa para a população de não ter esses canais de participação? Então, André, uma das coisas que a gente aqui em Caieiras, um problema muito grave que a gente é a polarização da política. E os velhos barões da política, aqui tem até algumas pessoas que chamam de coronéis, né? Então a gente vê uma troca de cadeira das mesmas pessoas, sabe? As mesmas ideias. Então dificilmente isso aí vai mudar. Agora está tendo a oportunidade de vir novas pessoas, novas ideias, uma forma diferente. É assim, que eu não digo nem até por idade, mas assim, as pessoas têm que renovar um pouco, as pessoas têm que para entrar na gestão, ela tem que ter um olhar mais carente, né? Um olhar mais carente, perdão, mas um olhar mais assim, mais apurado. Porque você veja bem, para a população de Caieiras, poucos sabem, hoje mais porque a gente bate muito em cima disso. O contrato dessa empresa de transporte público ele vai vencer agora em 2021. Veja bem, a gente está tendo uma oportunidade de renovar, inovar, fazer tudo que não foi feito e fazer agora.
que é colocar uma fiscalização em cima da concessão. Uma concessão não pode ser de 30 anos para o transporte público. Para nós aqui, para você poder ter debate, você poder fazer audiências públicas, para você poder ter a participação popular, porque não adianta, assim, o prefeito decreta, a Câmara Municipal fala amém e roda daquele jeito, sabe? O povo só é informado. Por exemplo, no decreto desse ano, de 2020, ele foi feito no dia 1º de janeiro de 2020. Eu costumo dizer que isso foi um presente de final de ano para a população. Então, agora está tendo uma oportunidade, sabe, de estar vindo gente nova, principalmente para o executivo. Eu acredito muito nas ideias do Franco, que é meu candidato a prefeito. Por quê? Porque ele lutou ali junto, ele vive isso no dia a dia, as pessoas que estão no partido, os outros pré-candidatos, são pessoas que vivem o município no dia a dia. Então, assim, se você eu costumo, vocês me perdoam a forma como eu vou falar, mas eu costumo dizer que a Câmara Municipal de Caieiras é um puxadinho da prefeitura, sabe? É assim, o prefeito faz e todo mundo bate palma e ninguém acontece nada. E assim, a capacidade é tão grande dos nobres pares ali da Casa Legislativa, da Casa do Povo, é de falar assim, não, o prefeito fez por decreto, a gente não tem o que fazer nada. Tem, a Câmara Municipal, ela é responsável em fiscalizar, ela é responsável em defender o direito do cidadão. Poxa, junta todo mundo, faz um projeto, um decreto-lei da Câmara Municipal, pode derruba o decreto do prefeito. Eu vou citar uma coisa aqui para você, assim, ó, a última eleição foi em 2016. De 2016 para cá, a gente teve aumento. 2017, 2018, 2019, 2020. Não teve uma audiência pública. As pessoas ficaram sabendo quando pegaram o ônibus ou por rede social, que as pessoas ficaram sabendo antes, porque eles aqui tem a capacidade de colocar um papel atrás do cobrador, ou antes ali, para falar, ó, tal dia vai aumentar a passagem, decreto, pá. Oh, mas espera aí. Pô, eu passei uma situação, se me perdoa, mas eu preciso contar isso, que eu conto em quase toda live quando eu vou discutir transporte público. Teve uma pessoa que ela chegou, que nem eu citei Cajamar, ela arrumou o serviço em Cajamar, porque aqui é muito fraco de serviço, então ela arrumou lá. Ela passou em todos os testes da empresa. Quando ela chegou no RH para, né, quanto você pega de transporte público? Pô, aqui é 4,80. Eu já coloco que é R$5, porque vai ter, só vai esperar passar a eleição, vai socar os R$5 lá e o pessoal vai ter que engolir. O que acontece? Só que para você ir, para ela ir trabalhar, ela mora na Vila dos Pinheiros. É R$5 para ela vir até o centro de Caieiras, R$5 do trem, desce em Perus, pega outro ônibus até Cajamar, pô. Aí ela, olha o absurdo, perdeu o emprego por causa do valor da passagem de Caieiras. Ela não perdeu o emprego por causa do valor da passagem de outro, por causa do valor da passagem daqui. Porque eu acredito que teria que ter uma tarifa mais ajustável. Porque a pessoa pega da Vila dos Pinheiros aqui, demora quanto trânsito. É muito ponto de ônibus. Então, a pessoa demora um pouco mais. Mas, poxa, mas você perdeu o emprego. Tá tão difícil, a pessoa perdeu o emprego por causa do valor de passagem, é um absurdo. E aí você cai naquela da política antiga. Os currais eleitorais, você só vê aqui assistencialismo, você entendeu? Aqui assim, a política em Caieiras, principalmente se tratando da Câmara Municipal, o que acontece? É o assistencialismo. O povo já não procura mais assistência social. A assistência social daqui de Caieiras era para ter um puta de um projeto bonito. Só que assim, as pessoas vão até os vereadores. O vereador não é para fazer assistência, o vereador é para fazer a cidade funcionar, é fiscalizar. Se lá atrás tivessem fiscalizado essa concessão, esse contrato da empresa, a gente não estaria sendo escravo dessa empresa agora, durante tanto tempo. São 23 anos ela fazendo o que ela quer. É um absurdo. É um absurdo. E aí você vai conversa, de tanto eu falar aqui na cidade, site, notícia, rede social, tudo isso, de tanto eu pegar pesado em cima disso,
as pessoas, e ter feito também a manifestação do transporte público aqui, eu fui um dos organizadores. Parei a cidade, porque também não é muito difícil de parar a cidade. Você deitar na rua, já não passa mais ninguém. Então, aí o que aconteceu? Agora fizeram um estudo, já estão começando a falar de ter integração de um bairro com o outro, que um fica lá na Vila dos Pinheiros, no sul, o outro fica no norte. Então, eles vão fazer uma integração, mas não é isso. Não é só isso. Você tem que consultar o povo, é quem usa. Ah, vai fazer audiência pública, falaram lá, vai fazer audiência pública. Como que vai ser divulgado isso? Porque as audiências públicas aqui na cidade é feito 3 horas da tarde numa terça-feira, por exemplo. Ou umas 16 horas, numa quarta-feira. E o povo? Quem ouve? Aí você vai, é que nem você falou das comissões, nós também temos aqui, a gente tem algumas organizações aqui, eles vão lá, você chega lá, comissão de transporte público, não tem. Não tem comissão de transporte público. Que é uma coisa que tem que ser discutida. Você tem que trazer a sociedade. Existe uma lacuna muito grande entre a política e o povo, principalmente na minha cidade. Essa lacuna, esse espaço, ele tem que ser preenchido. Você tem que trazer a população para próximo do que acontece na cidade. Não é só você chegar no momento eleitoral e lá dar tapinha, te prometo isso, te prometo... Não é isso. Você tem que pensar na cidade como um todo. Na última eleição, eu saí candidato, eu tive voto em todas as escolas da cidade. Todas as escolas. Não cheguei. Fiquei de suplente. Mas o que acontece? Você deu o primeiro passo. Agora, e lutando arduamente. São 11 anos incansável, sem você fazer praticamente nada. Só passei por atentado, tentaram me matar, tentaram fazer... Só que assim, ou você muda para o povo, é que as pessoas não entendem. Quando você vê igual no caso da Andréia, ela tem um olhar mais assim apurado para a população menos desfavorecida, eles acham que não, os barões acham, não, aqui não tem isso, aqui em Caieiras tem essa, sabe? Tem esse discurso chato pra caramba, chato demais. Mas o cara não vai na Vila dos Pinheiros, o cara não vai na Laranjeiras, pô, a gente tem a Barroca, a gente tem a Calcária, teve desapropriação, estava eu e um amigo só. Olha o absurdo. Só estava um amigo, no representante do povo, o cara que ele nem aparece. Não aparece nem para... Não, eu fui ameaçado de ser preso, fui ameaçado de várias formas, até o dia que me cataram, em 2017. Dia 21 de janeiro de 2017, cataram eu porque eu moro no CDHU. Eu moro num apartamento de CDHU aqui em Caieiras. No estacionamento do apartamento, do prédio, eu estava saindo. Me pegaram no estacionamento. Eles queriam me deixar hospitalizado, não conseguiram. Porque assim, eu não sou pequeno, eu tenho 1,80 m, peso 130 kg. Então não é muito fácil. E eu sou meio assim, né? Então o que acontece? Aí eu falei, não, vou lutar diferente. Como a companheira Andréia falou. Vou lutar diferente. A única forma de lutar contra a máquina é de dentro para fora. É o povo entender que precisa colocar um representante de verdade. Aqui em Caieiras tem umas coisas que acontecem, você não tem representante. Você tem 10 que não representam ninguém. Nem eles mesmos, às vezes, porque os caras se pegam até entre eles. Então, o que acontece? O povo tem que entender que chegou a hora de mudar. Não dá mais para viver do jeito que a gente vive em Caieiras. É transporte público caro, diversas banalidades que existem em Caieiras, sabe, que tem que ser mudado. Cansa, a pessoa tem que entender assim, cansa a troca de cadeira. Muda o político, mas a vontade é a mesma coisa, é o mesmo jeito. O povo tem que entender que chegou a oportunidade de mudar. Porque o povo está vivendo isso há muito tempo. É isso. Bem. Maurílio, como é que a gente aproveita, depois de eleger, né, esses representantes do povo, líderes sindicais, comunitários, estudantis, um pouco menos, que às vezes não tem ainda, né, condições de viabilizar uma candidatura,
Mas uma vez garantida a presença dessas lideranças do povo no parlamento, o que, que dá para fazer ali de concreto para ampliar esses canais de participação, para garantir que a voz do povo seja mais ouvida no dia a dia do poder legislativo? O que, que dá para fazer para pressionar melhor essas lutas? Bom, a gente vê, né, no Brasil, de modo geral, a população muitas vezes ela vai fazer o pedido para o seu vereador, coisas que é só para ela, né? É um adiantamento de uma vaga na escola, no hospital, e isso muito do lado do conjunto dos coletivos que a população vive, né? Eu acredito, lógico que, né, que existe, né, mas eu acredito que a população, as suas organizações comunitárias, suas organizações, né, cooperativas, ou reuniões no bairro mesmo, na sua rua, na sua igreja, que pudesse assim, acompanhar os candidatas eleitas aí, que são para levar as demandas principais, né, através do legislativo ao executivo. Muitas dessas comunidades, elas precisam de saneamento, de infraestrutura, de melhoria, de regularização fundiária. Então, a gente tem que o poder público, né, ele deve cuidar das questões e ele até pode entrar dentro da casa da pessoa fazendo uma, né, construindo um banheiro, corrigindo telhado, corrigindo algum problema estrutural. Tem isso previsto no plano diretor, no Estatuto da Cidade, de assistência técnica, né, a ação de interesse social. Então, acho que o povo tem que se organizar, né, coletivamente para levar ao seu representante e que ele possa brigar no Executivo, no Ministério Público, junto à Defensoria Pública, realize, né? E é o que a gente vem. Não adianta a gente ficar atrás do Facebook, reclamando, ou indo sozinho fazer as suas reclamações. A gente tem que, na verdade, com muita tranquilidade, né, falar dos nossos problemas, com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, levar isso, né, levar isso onde deve ser levado. Só assim a gente tem transformação de fato. E claro, né, aqui todo esse aprendizado, né, é uma forma de saber como que funciona a máquina pública, como que funciona a política, quais são os canais de participação popular que podem ser utilizados pela população, como os bares, né, o orçamento participativo, que acho que deve ser agarrada com dentes aí, futuros vereadores e vereadoras. E aí, ir para cima, não desistir, não perder seu. Maravilha. André, aqui em São Paulo o prefeito está titubeando, não sabe se volta às aulas, se não volta, está louco para cometer um crime, você está louco para, digamos assim, antecipar um pouco aí a confusão. Parece, sabe aquela coisa de estou tentando segurar, mas não aguento mais tanto. Né? Eu queria saber aí em Campinas, qual que é a sua opinião sobre essa situação aí de volta às aulas? Você que atua com a educação, né? Como é que é essa questão? O que você acha? Devemos voltar às aulas? Devemos ter um pouco mais de bom senso e prudência? Como é que está a situação em Campinas? Nada diferente de São Paulo, viu, André? A mesma coisa. Eu fiz uma live a semana passada ouvindo professores, né? Eu sou professora. Eu sei como que é, eu estou falando assim de ensino público, né? Você falar de um ensino privado, com toda a estrutura, pagando, que os pais podem ali, né, exigir que tenha todos os cuidados devidos e tal, mas no ensino público, eles trabalham com uma meta, né, uma métrica de pegar aquela escola referência, né, que padrão, que todo mundo sabe que é uma outra ali, né, e esquecem, né, que nós estamos vivendo um momento
que é desconhecido para todo mundo, que não tem um lugar de cura, e que a periferia não tem nem consciência da gravidade desse vírus. Imagine levando seu filho para a escola, imagine todo esse tráfego, imagine toda a estrutura que envolve a ida de uma criança a uma escola, né? Não é estar dentro da escola, né? Então, por isso que é um crime muito grande, quando eu penso que o Estado proponha um retorno desse, porque nós sabemos que esse retorno tem um único viés, né? E esse viés não tem nada a ver com a perda de um ano letivo, né? Ele tem outros interesses, e esses interesses eles têm a ver com grana, não é com vida. Eles têm a ver com outra estrutura. E eu penso, eu como professora, eu como moradora de uma periferia, eu que estou atuando no enfrentamento ao coronavírus dentro de uma comunidade, que eu vejo gente revezando máscaras para entrar em um mercado, porque no dia a dia ela não usa, entendendo a importância, não é uma consciência social, né? Ali é uma necessidade, então ela vai revezar máscara com o marido, com o filho, para poder entrar dentro de um mercado, para poder tomar um ônibus. E quem garante a segurança dessas pessoas e quem garante a segurança da comunidade trabalhadora que está lá dentro da escola? A quem interessa? Aqui houve até um termo que a escola tinha que os professores deveriam assinar, se comprometendo à responsabilidade caso sejam afetados pelo vírus. Então, assim, é um desleixo, é uma falta de respeito muito grande, né? Um crime muito grande contra a sociedade, contra a vida humana. Falo que o direito à vida, né, que nos é preservado pela Constituição, quando eu libero isso, eu esqueço desse direito de preservação universal da vida. O direito à educação, ele é extremamente importante, mas já é negado para muitos de nós. Então, nesse momento, vamos preservar o direito à vida. Você tendo vida, você vai em busca do atraso, né, da educação, do trabalho. Muita gente questionou, professora, mas a senhora está esquecendo que nós temos que trabalhar. Eu falei, então, mas se morrer não vai ter, não tem jeito. E eu, que sou de comunidade, eu sei como já funcionam as dinâmicas de uma família. Ela vai deixar com o vizinho, ela vai deixar com o pai, ela vai fazer, e ela vai fazer os cortes, porque ela não teve nem o privilégio do tal isolamento. Então, é muito cruel essa leitura minimizada desse problema que nós estamos vivendo. Quem não queria, porque, infelizmente, eu aqui, sendo professora também, eu posso afirmar que essa educação virtual que nós estamos recebendo, ela não contempla todo mundo. Então, a população periférica não está tendo direito à educação. Isso é fato. Eu tenho uma sobrinha que ela não tem acesso à rede de internet, ela não tem celular. Para ela poder ter direito a uma aula virtual, ela se desloca da casa dela, que é lá na ocupação, nessa mesma ocupação do Parque Osiel, ela sai de lá da área dela, que é essa área sem estrutura nenhuma, ela sai de lá e vem para a casa da minha mãe para poder tentar fazer essa aula. Quando não consegue, o meu irmão vai na escola dela e pega impresso e ela faz. Só que o fazer em casa, para uma família de semi-analfabetos, é quase impossível. Então, prejuízos para nós, pessoas da periferia, já está acontecendo. Não tem como recuperar. Não é chegar agora no final do ano e dizer, não, vamos voltar os alunos, porque nós sabemos que não vão voltar todos, e garantir que esses alunos vão chegar recuperados no final do ano. Eles vão enganar, esses alunos vão se atrasar, pensando um calendário escolar para o próximo ano, então eles vão estar atrasados. Então, vale a pena a gente pensar e preservar a vida para dar seguimento com segurança, né, de todos, né, de todos que envolvem uma cadeia escolar.
a vida dos professores, a vida dos trabalhadores dos serviços gerais, a vida de quem vai cruzar com esse aluno em qualquer meio que seja, né? Aluno, gente, aluno gosta de abraço, aluno gosta de interação, aluno não nasceu para ficar um afastado do outro. Então, é isso, eu sou totalmente contra, né? Eu acho que não é possível fazer esse tipo de construção. Eu queria só pegar um gancho rapidinho no que o Maurílio Andréia, falou, né? Um minuto, senão a gente não consegue fechar o programa. 1 minuto você pega o gancho, vamos lá. Beleza. Não, só referente a isso que o Maurílio traz, né, sobre a importância de uma gestão pública comprometida com o coletivo. Então, quando as pessoas da comunidade olham no individual, ela não está ali com consciência social do que é os seus direitos, né? Ela vai pensando no seu umbigo. O nosso papel, ele precisa ser, inclusive, de educar elas para um olhar coletivo, sempre. Ninguém ensina isso justamente porque quer manter o que já está posto de hoje, né, desde sempre até hoje. Maravilha, peço desculpas porque eu estou preocupado aqui com o adiantado da hora aqui. Samuel, quando o professor Franco veio aqui, a gente, antes do programa, ele é biólogo, né, tem muita preocupação com essa pauta ambiental, ele comentou a situação dos aterros sanitários aí em Caieiras, né, que na verdade não é só em Caieiras, é muito comum esse tipo de dilema que, em geral, o poder público não enfrenta, passam-se décadas, né, e vai ficando ali. Eu queria saber em que pé que está a situação em Caieiras. Todo mundo comenta da questão do aterro, né, que ela é muito grave. O que acontece? O que dá para fazer? Como é que vocês estão avaliando essa situação? Bom, André, então, como que, sobre o aterro, é uma situação muito complicada, porque funciona assim. Muita gente fala assim, fora lixão, né? Que aqui eu não chamo de aterro, eu já chamo de lixão, porque o negócio é pesado, é fedido o negócio. E funciona assim, nós tivemos algumas audiências públicas aqui, e o pessoal do lixão, ele leva os funcionários para ficar a favor deles lá. Então, a população vai muito pouco, frequenta muito pouco. É que nem a nossa amiga, a nossa companheira aí, a Andréia, falou. A consciência social, ela tem que partir também do cidadão. O cidadão também tem que ter uma consciência social. Aí, no meu ponto de vista, o que deveria ser feito? Aqui funciona assim, a prática do lixão aqui de Caieiras, da fiscalização do lixão, é eles que fazem. Até o imposto, que é o ISQN, que é Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Você veja bem, a empresa faz o relatório e manda para a prefeitura a quantidade de caminhões que entrou lá. Por exemplo, e hoje em dia, com a tecnologia, a gente não precisa mais de ter um funcionário no local. Tem sistema de leitura de placa que a prefeitura muito bem podia fazer para poder saber quanto de lixo está entrando ali. Porque é lógico. Agora, você imagina durante a pandemia, quantas pessoas estavam em casa, o quanto que dobrou isso aí. A gente está falando hoje, antes dessa pandemia, a gente está falando de 17 mil toneladas dia de lixo na cidade. E a proximidade que tem com o bairro, isso tudo é velha política. Não tem nada novo. Não é público, é privado, é de uma empresa muito grande. O que acontece? Essa empresa, quando veio para cá, ela comprou a área com um nome, depois passou para outro e fez o lixão. Eu sou nascido e criado ali era um vale. Ali tinha nascentes de água. Só que na época, quando foi feito, isso aí foi... Você está colocando aí em torno mais ou menos de 21, 22 anos atrás, não tinha toda a informação. Então, eles fizeram a toque de caixa. Só que, como ele foi feito, o esgotamento dele era planejado para 73 anos. Na audiência pública que eu participei, junto com o pessoal do PT, eles estavam... era para autorizar
a audiência pública, era para liberar o aterro, a parte dele, a vertical, sobre talude. Igual é feito as represas lá, que caiu tudo lá. Mesma coisa. Só que aí eu fui até lá, conversei com a engenheira ambiental, foi eu e o morador, que a gente conseguiu marcar uma reunião com ela. Eu falei assim, mas como que vai funcionar essa forma de talude? Ela falou, vai ser feito do fundo do terreno para dentro, né? O talude ele vai deitar para dentro. Eu falei, tá, então vocês estão querendo fazer igual uma parede para esconder da população o que está acontecendo aqui dentro. O único vídeo feito lá, do tamanho do aterro até hoje, foi feito por mim. Eu sobrevoei com um drone lá e eu consegui fazer um vídeo bacana de lá. Nesse dia da reunião, a menina falou assim para mim, a engenheira ambiental, Samuel, aquele vídeo que você postou lá, que eu postei no meu site, eu fiz a mensagem, chamei o povo, a gente tentamos fazer uma movimentação aqui incrível para tentar encher lá, para não ter audiência pública, porque assim, eles queriam a quantidade de pessoas, eles queriam abrir o microfone, né, para as pessoas falar, eu não queria. Porque a partir do momento que você ouve 10 moradores, por exemplo, você começa a validar a ata. Eu não queria que validasse a ata, porque não houve a comunicação, ele não houve a disseminação dessa audiência pública. Porque tinha lá, vamos colocar, tinha acho que uns 60 moradores. Pô, a gente está falando de uma cidade de 120 mil habitantes, a gente está falando de uma cidade que recebe lixo de São Paulo, toda, e outros municípios. Então, a preocupação era muito grande que não houvesse essa liberação. Ainda conversei com algumas pessoas e falei, gente, não pode deixar acontecer. Porque se eles registrarem ata, porque o poder público de Caieiras muito pouco pode fazer, porque eles só precisam da liberação o alvará de funcionamento. Porque todos os outros alvarás, eles têm. CETESB, tudo eles têm. Os caras têm tanta grana que eles contratam uma faculdade da Alemanha para fazer o estudo. Porque nem a CETESB, que é o maior órgão fiscalizador que a gente tem no Estado para isso, eles não têm equipamento para medir o quão é prejudicial para a população. Um dos estudos que ele tem é da USP. Samuel, vou pedir para você dar uma abreviada aí que estamos também. Não, sim. Aí o que acontece? Aí a gente vive nessa situação e o povo sofrendo. É isso. Aqui não baixa IPTU, não baixa nada. E é assim, é muito fácil de você ver. Você chega na cidade, por Jundiaí, que nem se você vem de Campinas, você vem por Jundiaí, quando você está chegando em Caieiras, você já vê aquele platô. É coisa enorme, é uma vergonha isso. É uma vergonha. É uma pena que... E outra, não tem a contrapartida. A empresa não faz nada pela cidade. Não faz nada, absolutamente nada. A discussão foi um dia lá que, não, mas a gente gera emprego, 200 empregos. Não, 200 empregos não é nada. Não é nada. É contrapartida de fachada, né? A contrapartida de fachada, justamente. Plantar 2 ou 3 árvores, uma coisa sempre meio simbólica. Compensação ambiental que eu nunca vi. Pois é. Maurílio, uma pergunta aqui que às vezes passa na cabeça de vereadores, de líderes comunitários. Quando, na sua opinião, a gente deve acionar, por exemplo, o Ministério Público? É sempre um recurso que foi criado na Constituição para que a gente tivesse um acesso mais direto, né, a tentar resolver essas questões, não só essas como outras. Mas acabou... A credibilidade do Ministério Público ficou um pouco em xeque ultimamente. Na sua opinião, em que circunstância nós devemos confiar e levar essa situação para procuradores, né, que estão no Ministério Público? Você tem 2 minutos. Na verdade, a gente depois, tá bom? Aí. Pode abrir. Abriu de novo. Pode repetir, André? Não, é que você tem 2 minutos, depois tem que passar para o Rick. Nosso tempo estourou. Rapidamente, pessoal, para já ouvir o Rick, todo mundo que está nos acompanhando aqui nesse dia, no final, né? Bom, não só o Ministério Público aí, tem
tem sido questionado, né, pela população, mas como judiciário, né? Acho que o judiciário é um dos três que não é eleito pelo povo, ter o controle popular. Acho que isso deve ser uma mudança para a gente superar grande parte das desigualdades de cumprimento de direito, né, para a população aí. E o Ministério Público está aí para despertar, né, a população na defesa dos direitos fundamentais, dos seus direitos humanos, que é o principal tema do programa, né? Então, qualquer tipo de violação de direito, principalmente aí no caso do Ministério Público, direitos difusos, como o direito ao meio ambiente, o direito à energia elétrica, o direito à moradia, né, o direito à mobilidade, tudo isso são direitos que podem ser levados ao Ministério Público. O direito à cidade, né, pode ser questionado no Ministério Público. E questão de foro individual, de conflitos mais, digamos, entre partes, né, e tem a Defensoria Pública também, em que a Defensoria Pública também tem entrado em efetivos, como a gente já viu em defesa de revisões e contra despejos também. Maravilha, falou um pouco menos de 2 minutos, foi disciplinado e rigoroso. Rick, você nos ouve? Boa noite. Boa noite, ouço sim. Quero agradecer a todos vocês do Rio de Janeiro, o pessoal de Bertioga que está nos acompanhando, Ipiranga, Zona Sul, Fortaleza, Ceará. Quero agradecer o pessoal de Portugal que está acompanhando aqui, o pessoal da Subvertamos. Ele disseram assim: a ocupação Carlos Maringuela precisa de ajuda. A ocupação Carlos Maringuela fica no bairro, eu vou tentar falar essa palavra, Mondubim, na periferia de Fortaleza, e conta com 85 famílias que foram impactadas pela pandemia e perderam suas condições de moradia. E aí, como eles serão ajudados? Como seremos ajudados? Também tem um post que me mandaram aqui no chat, eu quero agradecer a galera que está interagindo, mandando vários links, não dá tempo de ler tudo, mas um deles diz assim: se não temos onde morar, não é por falta de casa. Olhe ao seu redor e verá muitas casas vazias, prédios e apartamentos abandonados e terrenos sem uso. Apartamentos abandonados e terrenos sem uso. Olha só, gente. O básico que precisamos para viver é de um teto. É apenas ter um teto. Mas ainda assim, com tanto teto disponível, milhares de pessoas não têm onde morar. Então, pergunto a vocês, mesmo, que tipo de mundo tem tanta casa sem gente? Mas tanta gente sem casa. Um mundo no qual as casas não são construídas para serem habitadas, mas sim para dar lucro aos proprietários. Assim, temos milhares de tetos inúteis que poderiam estar sendo usados por uma família ou pessoa que precisa. Inclusive você, enquanto moradia for mercadoria, teremos famílias que não possuem dinheiro para morar. A Elizabeth de Guarulhos, ela mandou um beijão para vocês, parabenizando o programa, e disse que quando ela fala de ocupação na sua faculdade, ela disse o nome da faculdade, não preciso falar o nome, ela disse que as pessoas olham para ela com uma cara, lá se vê o preconceito estampado. O que você está fazendo aqui? Você estuda em tal lugar, mas você mora numa ocupação. Você ocupou, aquilo não é seu. E é isso que ela ouve. Quero agradecer o pessoal da Parnaíba, de Mato Grosso do Sul, que está parabenizando o programa, mandando um abração aí pro André e pro Maurílio. Colômbia, quero agradecer o pessoal da Colômbia que também está acompanhando. Eu vou printar essa tela aqui pra gente, é importante ter isso documentado. Pessoal da Colômbia que está parabenizando o programa e me falou para mandar um abraço pro professor. Eu acredito que eu acho que eu sei quem é o professor. Vou falar pra Maura. Quero agradecer ao Reginaldo, que mora na Colômbia. Quero agradecer ao Francisco, que mora na Colômbia, também está na Colômbia, está assistindo o programa e parabenizando. E a todos vocês que estão mandando mensagem para nós no chat de parabéns pelo tema.
e também no Facebook. Infelizmente, são 10:05, o tempo passa muito rápido, mas eu vou dar uma atenção rapidinho no Facebook. Tudo bem, ô André? Tudo bem, Maurílio? Claro. Antes disso, a Renata está perguntando para vocês em relação à moradia, à ocupação. Por que as pessoas estão ocupando, mas as taxas que são cobradas em algumas ocupações no início são pequenas, mas depois eles começam a aumentar cada vez mais, fazendo com que nós, que ocupamos com eles, pegamos nossas coisas e saímos com os filhos e de mala e cunha. É complicado. Quer responder um de vocês? O que o Maurílio e o André podem falar, mas é sempre bom situar o que é regra, o que é exceção. Não devemos compactuar, na verdade, com esse tipo de prática, né? De, digamos assim, rentabilizar cada vez mais o negócio da ocupação. Os dois podem falar rapidamente, mas já quero deixar. A linha desse programa é democratizar o espaço público, garantir esses direitos. Então, uma coisa já bem clara é que não é o tipo de prática com a qual nós compactuamos. Andréia, 30 segundos, Andréia, desculpa aí pela... Pode ser, consegue falar em 30 segundos? Mandar um recado? Poder de síntese não sou boa, mas eu acho que você já complementou aí, né? Eu acho que não vale generalizar, né? Quem luta pela terra, quem está ali, quem tem a coragem de ir ocupar esse espaço, ele está indo para um direito legítimo. Existem outras poucas pessoas que se apropriam após esses espaços estarem ocupados. Então, a bandeira, né, de quem defende a luta por moradia, a luta por direito à terra, é super legítimo e precisa ser respeitado. Os invasores que chegam após isso são minoria e tiram proveito disso. Né? Então, é só para finalizar mesmo, assim, né? Acho que o André colocou. É isso, não compactuamos de forma alguma e sabemos que são minorias. Maurílio, 30 Bom, segundos. a todo mundo que nos ouve, bem rapidamente aqui, primeira coisa a dizer, ocupar não é crime, crime é sem moradia. Isso é violação da Constituição, do direito básico à vida, né? A ocupação por moradia não é uma necessidade. E acho que deve colocar uma nova legislação que coloque limites à propriedade privada. A gente tem aí físicas com mais de 2.000 unidades na cidade de São Paulo, por exemplo, né, e que pagam imposto de renda porque sonegam. Então, essas pessoas têm limites ao aluguel, à quantidade de imóveis que essa pessoa pode ter, e imóvel não pode, pela Constituição também, deve cumprir uma... Então, a ocupação de imóvel abandonado é a realização do direito, é a realização da justiça. E como o André bem falou, a gente tem que selecionar bem o que é cada organização. Uma organização, ela não esconde nada, ela faz assembleia, prestação de contas, ela combina com todo mundo os valores, traça junto os seus planos e projetos, bandeira na frente da ocupação sem vergonha nenhuma. Não é crime, é luta, é direito, é realização da justiça que a gente tanto precisa no país. Certo. Rick. André, vamos para mais uma só? Pode ser? Vamos. Deixa eu colocar aqui. Programa, você é o nosso gestor aqui. Nós somos os subgestores. Deixar, a gente vai até meia-noite. Ó, eu quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagem aqui nesse momento para nós. Agradecer ao Tiago, que está mandando do Ipiranga, que está mandando um abração para vocês aí, parabenizando o programa. Para Maura Augusta, parabéns por esse programa, esse projeto. Quero também agradecer ao Alfredo Morel,
está parabenizando aqui. Ele mandou mensagem, mas infelizmente as mensagens vão subindo no chat da rádio muito rápido, está subindo um monte de mensagem. Chegou aqui. Pergunta para Andréa Mendes. Na sua campanha e quando você estiver na Câmara, como vai ser a sua participação? Como vai ser a participação com os seus eleitores? Vou mandar a pergunta para os dois aí, para André e para o Samuel, que o Samuel também vai se eleger. Então nós temos que garantir que os dois já tenham essa resposta na ponta da língua. Inclusive André, ele disse que está apoiando já ela. Olha só, Bom, eu tenho certeza que o meu mandato, né, eu falo que eu sou da coletividade e eu acredito que, de fato, né, uma casa que nós falamos que é casa do povo, ela tem que ser ocupada pelo povo, né? Então, o meu objetivo é que essa casa seja uma casa aberta ao povo, que seja um quilombo onde as pessoas se sintam confortáveis para chegar e pensar junto com a gente projetos para a nossa cidade, né? Então, é uma casa de acolhida a todas as demandas e a todas as pessoas que compõem uma cidade. Samuel, vai ter espaço para o eleitor no seu mandato ou não? André, não só espaço como participação popular. O poder emana do povo. Sem o povo não existe nada. Nem o rico. Então é assim, é trazer o povo para a luta, é trazer o povo, mostrar para o povo o que ele pode fazer, o direito dele, sabe? A gente costuma dizer que é democratizar. Porque quando você traz o povo, você mostra para ele o que ele pode, porque às vezes algumas gestões eles fazem questão de não deixar ele saber. É afastar o povo, você não pode. Você tem que trazer o povo para junto de você, você tem que governar com o povo, você tem que ouvir o povo. Porque o povo é a única coisa que interessa. O resto é resto. Não adianta. Se você não tiver o povo do seu lado, você não tem ninguém. Se você não tiver a base no povo, você não tem nada. Não adianta você pensar numa cidade sem pensar no povo. A política pública voltada para o povo. É isso. É nisso que eu penso. Eu penso sempre no povo. É o povo, é o poder do povo, é a participação popular, a audiência pública, trazer o povo, informar o povo do que está acontecendo. E outra, pedir ajuda para o povo. Porque quando você está sozinho numa luta, você tem que se socorrer no povo. Você tem que trazer o povo até você. E hoje, com a tecnologia, isso aí está maravilhosamente fácil de fazer. Você abre uma live que nem a gente está fazendo aqui, você tem as pessoas que te seguem, e você fala, estou precisando de você. O que eu quero defender para você, o executivo não quer deixar. Eu preciso de você. Vamos invadir a prefeitura, vamos conversar lá direito com quem tem que conversar, mas é assim, 500 pessoas. Eu penso desse jeito. É você trazer o povo. Maravilha. O Samuel, o Antônio Celso disse assim: aqui, vereador fica rezando para dar enchente, para poder ajudar com sua caminhonete 2020 pobres atravessar enchentes para dizer que está ajudando. Pois é. Posso responder ele? Pode. Olha, o Antônio Celso é um morador muito antigo de Caieiras. Eu tive o privilégio de estar com ele na manifestação do transporte público. Ele é um senhor, ele não é assim um senhor idoso, ele já é um senhor de seus 50 e pouco, já quase 60 anos. Ele tem uma cabeça incrível, é uma pessoa espetacular. Você conversa com ele, ele é maravilhoso para conversa, diálogo, ele é muito bom. E na manifestação do transporte público, estava aquela rapaziada, né? Porque, né? E estava aquele senhor no meio. E ele se destacava, né? Então ele estava lá filmando e tal, e a gente se aproximou ali.
Todas as lives que eu faço, ele participa. E é justamente isso, Celção. Eu chamo ele de Celção. É justamente isso, meu amigo. Nós vivemos numa cidade onde o legislativo ele torce para a desgraça, para ele poder ter um destaque. Eu estou ajudando, e não é isso. Ele tinha que ter o destaque para que não acontecesse a enchente, para que não houvesse a desgraça. Não ele ir lá na hora com um barquinho, com a caminhonetão, hein? Caminhonete, ou depois pegar uma cesta básica, pedir para o assessor e levar, não é isso. Ele tinha que evitar, tinha que ter política pública, mas não tem, infelizmente. Muito bem. É isso aí. Pessoal, quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos mandando mensagem, pessoas de diversos lugares do Brasil, de alguns países também, que estão acessando esse programa. Quero agradecer mais uma vez ao André Sintra, ao Maurílio Chiaretti, a Andréa Mendes e ao Samuel por mais um grande programa aqui na Rádio Boa Música FM. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo de coração. Obrigado, Mauro Augusta. Hoje a gente estourou o tempo, mas precisou dar uma esticada aí. Valeu, André. Valeu, Maurílio. Valeu, um abraço, Rick. Obrigado, André, a Samuel, Maurílio, a todos os ouvintes. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima aí. Pessoal, agora vamos com notícia para vocês ao vivo aqui. É hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. No ar, Girando com a Notícia. Bolsonaro aborta Renda Brasil, mas mantém Pró-Brasil, criado pelo militares. Se o presidente Jair Bolsonaro praticamente enterrou o Renda Brasil, essa palavra está proibida no governo. O mesmo não será feito como o Pró-Brasil, programa de obras elaborado pelos militares e pelos ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e de Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Muito pelo contrário, assim como o Renda Brasil precisar garantir recursos no orçamento da União, o Pró-Brasil requer dinheiro público. Fala-se pelo menos 6 bilhões. O problema é que as fontes de verbas propostas pela equipe econômica, como o congelamento de aposentadoria e pensões para bancar o Renda Brasil, são impopulares. No caso do Pró-Brasil, a discussão passa pelo remanejamento de despesas. Fique ligado, daqui a pouco tem mais Girando com a Notícia. Girando com a Notícia. Agora em seu rádio, dicas de economia. Tudo que você, empresário, autônomo ou profissional liberal, precisa saber. Dicas de economia. É possível adquirir novos conhecimentos e incrementar o currículo com cursos das melhores universidades sem precisar se dedicar ao vestibular e sem gastar pequenas fortunas nas instituições particulares renomadas. Universidades reconhecidas no Brasil e no mundo oferecem diversas opções de cursos online. Isso grátis, livres e também de extensão, com ou sem certificado. É o caso da USP, Universidade de São Paulo, Unesp, Universidade Estadual Paulista, Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, OMB, Universidade de Brasília, FGV, Fundação Getúlio Vargas e até internacionais como Harvard e MIT, entre outras. Se interessou? Busque os sites oficiais de cada instituição e veja as opções disponíveis. Tenho certeza que você vai poder aproveitar uma delas. Dicas de